Muy buenos días, amados hermanos. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Matamoros, México, congregação que pastoreia o reverendo Raul e toda a congregação aqui. E também me acompanha minha esposa Sara e Julián. E aqui também está nosso irmão Miguel, missionário Miguel Bermudes Marim, sua esposa e suas filhas. É realmente uma grande bênção poder saudá-los. E todos os ministros, irmãos e irmãs, também dos diferentes lugares daqui do México e também da América do Norte, que estão aqui. É realmente uma vitória. E estar aqui assim foi uma grande vitória. E agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, e porque estamos um domingo honrando sua ressurreição e honrando sua presença no meio do povo. Também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 lá em Porto Rico. Também que Deus os abençoe grandemente. Para hoje nós temos o tema O Mistério de Deus, que foi pregado em 18 de agosto, em 18 de maio de 2002, em Bogotá, Colômbia. Ele usou a escritura de 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. E lemos em Colossenses, que também nos fala desse mistério de Deus. Nos diz ali, em Colossenses capítulo 2, verso 2 em adelante, onde nos diz, versículo 2 em diante, onde diz: Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E desenha uma estrela de Davi aí à direita. O mistério de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender o mistério de Deus, vejam vocês, temos que saber que Deus é o Criador, nosso Pai Celestial, Deus dos céus e da terra. Nosso irmão Branham, em uma ocasião, em perguntas e respostas sobre Gênesis, ele nos falou ali e nos diz, agora notem, depois de um momento de observar, eu começo a ver uma luzinha sagrada que começa a se formar como um pequeno halo ou algo. Vocês somente poderiam vê-la com olhos espirituais. Mas agora, enquanto estamos olhando toda a igreja, nós estamos de pé sobre um grande corrimão, observando o que Deus está fazendo. E nós chegaremos aqui diretamente nessa pergunta e vocês verão como ele declara. Ele está colocando a igreja num corrimão, numa varanda para olhar nesse tempo como se estivéssemos olhando Deus, como surgiu essa origem da criação, porque Deus é eterno, mas Ele começou uma obra, vejam, e Ele nos coloca aí na
varanda e diz, no mirante, e diz, mas vejam agora, enquanto estamos olhando toda a igreja, estamos em pé junto a um enorme mirante, observando o que Deus está fazendo. E entraremos aqui diretamente nessa pergunta e vocês verão como ele a declara. Bem, dizíamos que ninguém viu Deus. E agora a próxima coisa que começamos a ver por meio de olhos sobrenaturais é uma pequena luz branca se formando lá. O que é isso? Agora vamos ver ali em Êxodo, no capítulo 33, que foi onde Deus disse a Moisés, capítulo 33, versículo 18 diz, então disse Deus, então disse Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Ou seja, Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Desenhei uma estrela de Davi à direita. E proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E escreve São João 1,18. E disse ainda Jeová, eis um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E desenha outra estrela de Davi à direita. E volta a escrever aí São João 1,18. Agora, no tempo de Manoá, ali, em Juízes, capítulo 13, de Juízes, 13:22. Desde o versículo 17 diz, perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre a rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isto, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse ele à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porque ele sabia o que tinha dito no tempo de Moisés. Mas o que estava vendo ali era seu corpo teofânico. Mas a sua mulher respondeu, se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceito da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo, ou seja, do filho. Vamos dizer, por senso comum, por lógica, não iriam morrer. Agora vejam,
Tem um caso aqui mesmo em Juízes. Vamos ver no capítulo 6, versículo 18 diz: Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Isso nos lembra quando Elias estava restaurando o altar. Vejam, ali, de onde não havia fogo, apareceu. Agora, esse desafio que houve ali, o primeiro desafio diz que foi no Monte Carmelo. Segundo desafio no Monte da Transfiguração. Terceiro desafio no Monte de Sião. Agora, ali houve um desafio no Monte Carmelo e estava o ministério de Elias. E vejam vocês que houve um tempo para esse desafio. Foi dado tempo a todo mundo. Todo mundo estava realizando os trabalhos ali. ¿Para quê? Para quê? Para vindicar qual era o grupo onde Deus estava manifestado, ou seja, em que líder. E a vindicação era que Deus se manifestaria. Agora, a vindicação neste tempo final será ao final. Há muitos que dizem, muitos grupos religiosos e muitos líderes que dizem que têm a verdade. E aí está. Vejam, o desafio atualizado, cada um professa que tem a verdade, que Deus está com eles. Mas, porquanto há um só Deus, um só Espírito Santo, então há uma só verdade. E o único lugar que é visto, onde a coluna de fogo estava operando no meio de um povo, de um grupo, é nesse cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda. Aí foi vista a mesma coluna de fogo operando. Vejam, Deus nos deu um avanço. Um adiantamento. Nos deu. Isso não é uma dica, isso já é mais que uma dica. Nos deu o lugar e nos mostrou que essa é a vindicação final. Que esse seria o grupo que teria a coluna de fogo no fim do tempo. Que esse seria o grupo onde, nesse desafio final, Deus vindicaria esse ministério. E o povo, tanto os escolhidos como o mundo dirá, verdadeiramente esse era o grupo que estava sendo dirigido pela coluna de fogo. Não há lugar a dúvidas. Agora ele continua dizendo: Vendo então Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: Senhor Jeová, que viu o anjo do Senhor cara a cara, face a face, e desenhou uma estrela de Davi à direita.
Porém o Senhor lhe disse: paz a ti, paz seja contigo, no tengas temor, não temas, no morirás. não morrerás. Y dibuja una estrella E de David desenha a la uma derecha. estrela de Davi à direita. Y edificó allí Gedeón altar Então a Gideão Jehová, edificou y ali lo um llamó altar ao Senhor e Jehová lhe chamou: Salom, o Senhor é el paz. cual permanece hasta Até o hoy dia de en hoje Ofra está de los o altar em Ofra dos abiezeritas. abiesritas. Ahora vean Agora vejam en San Juan, em São capítulo João, 1, capítulo 1, verso 18. versículo 18. Ahí nos dice: Aí nos diz: a Dios, ninguém Nadie le vio nunca jamás. viu a Deus. el unigénito Mas Hijo que o está en el seno Deus del Padre, unigênito que está ao lado Ele do lhe Pai ha dado é quem a conocer. o revelou. Ahora vean Agora vejam que ese que esse ángel del pacto anjo que le do apareció al pacto que pueblo apareceu ao povo hebreu, miren en el capítulo vejam no 14, capítulo en el 14, verso 14 no del versículo capítulo 14 do 1 de San capítulo Juan, 1 de São João, dice: y aquel diz: verbo o fue Verbo hecho se carne fez carne y habitó e entre nosotros, habitou entre nós, e vimos e su glória. a sua glória. Ahora, como Agora, como o povo ia ver a glória de Deus? la estuvo viendo Esteve en vendo carne em carne humana. Es la única É a forma única que el ser forma humano puede que o ver ser a humano Dios, pode ver Deus, através através de um véu de de um carne. véu de carne. En la primera venida, Na primeira estava el vinda aí verbo, la estava o palabra, verbo, a palavra, em um homem, em um homem, encarnada. La gloria de A Deus. glória de Deus. Él, en un lugar dijo: Ele no lugar Padre, disse: Pai, glorifica-me com a glória que tuve que tive desde o princípio, ou no princípio. Agora terminamos aí, diz: e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que diz: Pai, glorifica, vamos ver se é o 17. 17:5, 17:5, 17:4 diz: eu te glorifiquei na terra, acabei a obra que me deste que fizesse. Agora, pois, Pai, glorifica-me tu para contigo com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vejam de onde vinha ele, o povo de Deus neste tempo final. Disse: Pai, glorifica-me com a glória que tive contigo desde o princípio. Glorifica-me, Pai, neste tempo final. Essa oração nós a tornamos nossa também, como aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. E desenha à esquerda uma estrela de Davi aí. Agora, retornamos aí a mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis, onde lembrem que estamos na varanda no Mirante, não se vá ainda, porque estamos ensinando algo aqui, e estamos olhando, e ele diz: o que é isso? Vamos ir na frase anterior para seguir a linha. Agora, a próxima coisa que começamos a ver por meio dos olhos sobrenaturais é uma pequena luz branca se formando lá. O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia Logos, ou ungido, ou a unção. Agora vejam, como ele chama aí? O ungido, o Logos. Ungido Messias, Cristo é o mesmo. Agora, vejam algo aqui nessa mensagem, intitulada A Voz de Deus através de seu anjo. Ele aí nos diz:
É o Espírito Santo falando para todas as igrejas, assim como veio Jesus no nome do Pai e dizia: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Assim Jesus Cristo vai enviar o seu anjo. No último dia vai estar em carne humana no meio da igreja e vai Cristo escrever o nome do nosso Deus, do Pai, da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus e meu nome novo. Aí é onde veremos o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, e o nome novo do Senhor. Se Ele disse assim, assim Ele vai fazer. Como vai fazer? Pois vamos ver. E esperamos não tropeçar quando isso estivermos vendo. Porque é uma promessa divina e no ungido do último dia vai Deus cumprir todas essas promessas. Agora vejam como Ele nos falava de que haveria um ungido no fim do tempo. Como na primeira vinda do Senhor havia um Cristo no meio da igreja. Lá chamavam cristãos, ou seja, durante a dispensação da graça, cristãos. Agora, sob a dispensação do reino, pois, se o Logos, essa Shequina, ou ungido, pois, ao estar encarnado no meio do povo, como vão chamar os seguidores do ungido? Os ungidos. Ou seja, vejam que aí, o escrito que Ele deu, quando colocou o Pai, Filho e Espírito Santo, e colocou aí Senhor. Recordam esse escrito? Não sei se tem pronto por aí. Não passei. Mas vejam, aí nos deixou uma revelação muito grande. Depois na segunda frase, porque ele escreveu em cima dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do reino. Depois ele escreveu Pai, Filho e Espírito Santo. Depois escreveu Senhor, Jesus, Cristo. Depois deixou em branco. Depois o centro escreveu o nome novo do Senhor. E depois ao final escreve ungido. Aí está. Olha, não falhei. Diz exatamente. O nome novo de Jesus, Apocalipse 3:12. 19, do 11 ao 19. Agora vejam como a revelação da sua vinda, que é o sétimo selo, sendo revelado, é o que ele disse que estaria se realizando em um ensinamento sob carpa, e que o nome novo, a fé de rapto e todas essas coisas estariam sendo dados a conhecer. Agora, vejam, ele continua dizendo aqui, retornamos aqui à mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, diz: isso foi chamado pelos leitores da Bíblia Logos, ou ungido, ou a unção. E como estava dizendo, a parte de Deus começa a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter uma ideia do que isso era. Era uma pequena luz se movendo. Isso era a palavra de Deus. Bem, Deus mesmo deu a luz a este Filho, o qual foi antes que alguma vez houvesse um átomo. Eu quero dizer que houvesse ar para fazer um átomo. Isso foi... Bem, vejam, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que tivemos antes da fundação do mundo. Vê? Muito além, antes do princípio. Bem, em São João 1 ele disse, no princípio era o verbo, e o primeiro, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo se revelando ao chegar a ser um ser humano. Agora note como ele o fez. Bem, então, este pequeno halo, lá muito atrás, dizíamos que não podíamos ver nada ainda, mas por meio de olhos sobrenaturais, podemos ver o halo aí.
Bem, esse é o Filho de Deus, o Logos. Bem, posso vê-lo brincando ao redor por toda a eternidade como uma criança pequena diante da porta do Pai. Vem, e agora em sua criativa imaginação ele começa a pensar as coisas que ele vai criar. E posso escutá-lo dizer: haja luz. Agora em sua criação, em certo momento do seu programa, ele mencionou nosso nome. Haja fulano. Porque se nós somos filhos do Pai, que é luz, pois nós somos luz também. E se ele criou a luz, disse haja luz, pois haja fulano também. E aí ele nos permite vir, mesmo que por uma condição caída, ser manifestados nessa terra, fazer contato com a vida eterna, a qual diz também em uma ocasião, os colocou novamente numa varanda, porque é o lugar onde melhor a pessoa olha, e ele diz aí, vamos ver, e vamos dizer que Deus diz vem aqui, Gabriel. Isso é em Compêndio de Anjos. Vem aqui, Gabriel. De todos os tesouros que há, que foram criados, o que é o maior? Agora vejam. Por que damos graças a Deus pela vida? Porque ali ele responde, veja, o maior que tu criaste. E pode ver todo o universo e tudo isso olhando com olhos terrenos, a pessoa pode dizer, uau, isso é maior. Galáxias e tudo isso. Diz, o maior que tu criaste é a vida eterna. Isso é o maior que tu criaste. Deus nos deu essa vida eterna para viver. Não somente passar por essa terra, mas fazer contato com essa vida eterna e garantir esse futuro que é um futuro eterno. Agora vejam, nessa mensagem, a fórmula da divindade, ali nos fala deste capítulo 10 do livro do Apocalipse, onde vemos descendo um anjo. E ele nos diz aí, no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 diz, e cita a Escritura, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele escreve porque colocaram isso no estudo bíblico, essa escritura, e em cima da voz do sétimo anjo ele escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E onde diz o mistério de Deus aí, no estudo bíblico em cima, dessa porção ele escreve aí no meio, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério da segunda vinda de Cristo, o sétimo selo, em sua obra de reclamação, como o leão da tribo de Judá. Tudo isso no meio, volto a ler, se cumprirá o segredo de Deus, ou seja, o mistério de Deus, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério da segunda vinda de Cristo, o sétimo selo, em sua obra de reclamação, como o leão da tribo de Judá. No livro dos selos, na página 59, ali também nos diz, no último parágrafo, o penúltimo parágrafo diz,
Agora vemos que este livro selado com 7 selos é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, neste tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando este mensageiro começar a proclamar. Agora, aqui temos o anjo sobre a terra e depois outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo. Este anjo é um anjo terrestre, um mensageiro. Mas aqui vem um do céu com um pacto, o arco-íris. Aí à direita ele escreve Apocalipse 10, versículo 1 e 11, versículo 15. Este somente pode ser Jesus Cristo. Quem é o anjo forte? Jesus Cristo. Ou seja, o ministério. Por isso é que o 7º selo é a vinda do Senhor e o Senhor vem com seus anjos. É o ministério de Jesus em sua segunda manifestação, o de Elias em sua quinta manifestação e o de Moisés em sua segunda manifestação. Terceira, se contarmos com a de Moisés ou de Jesus. Este somente pode ser Jesus Cristo, igual como estava em Apocalipse capítulo 1. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E também no capítulo 4, e o que estava sentado era, ao parecer, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardes, e um arco-íris havia ao redor do trono, semelhante no aspecto à esmeralda. Depois, aqui o vemos que volta no capítulo 10, no tempo quando todos os mistérios seriam consumados e os selos abertos, clamando que o tempo não será mais. E veja aí, ele escreve em cima, clamando que o tempo não será mais. Ele escreve a dispensação da graça, a redenção, a intercessão. Ou seja, que esse anjo é quem disse, o tempo não é mais. O tempo da intercessão terminou. Mas para ser ouvido, escutado por um ser humano, pelos seres humanos, pois tem que ser falado por um ser humano. Aí vemos o anjo falando, pois temos que buscar na terra. Quem falou? E aí? Você pode identificar onde está a voz do anjo forte. Vem o simples que é tudo? Nenhum dos mensageiros das eras. Nenhum mensageiro falou e disse, o tempo não é mais. Busque. Não, e também disseram, é que não há lugar onde disseram, claro que não, porque não eram, tinha que ser o instrumento no qual o anjo forte estaria manifestado no fim do tempo, dando a conhecer essa mudança de dispensação. Ele fecha a dispensação da graça e abre a dispensação do reino. E disse que quando o 7º anjo começar a tocar a trombeta, depois é quando os mistérios deveriam ser consumados. E seria o tempo para a vinda do anjo. Vê? Quando é a vinda do anjo? Quando o tempo não é mais. Quando a intercessão termina. Lemos nesses dias assim, eu creio que foi na de ontem ou dessa manhã, que foi a mensagem, a voz que abalará os céus e a terra. Desse tema eu li de memória a parte onde ele disse 2010 e a 2005. Ele diz, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Ou seja, que ainda ele estava nesse tempo como intercessor. A vinda desse anjo ainda não tinha sido manifestada, cumprida. Por quê? Ele estava fazendo intercessão no céu
pelos que ainda faltavam por entrar. Porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com seu sangue. Agora, continua dizendo aqui, na mensagem, a fórmula da divindade, consequentemente, sob o ministério do anjo com a sétima trombeta, o mistério de Deus se consumará. E, consequentemente, será aberto totalmente o mistério da divindade, o mistério de Deus na primeira vinda de Cristo e o mistério de Deus na segunda vinda de Cristo. No livro dos selos, na página 62, nos diz, 62 embaixo, diz, agora retenha essa palavra redenção, porque até o dia em que o livro da redenção tiver sido revelado e o Redentor vier para reclamar sua posse, nada pode romper esse selo. Não entristeça você o Espírito Santo. Faça melhor as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. E você também está selado. O Espírito Santo mesmo é o selo. Um selo significa, agora, essas são as palavras que tiramos do dicionário, uma obra consumada. Agora, quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que esteve selado nestes 7 selos misteriosos, é então finalizado até o dia quando esse selo for rompido e for revelado o que está por dentro. E escreve à direita 7º selo e uma pedra angular e as eras. Se alguém pergunta o que há neste vagão, pois respondem, deve ser tal e qual coisa. Nisso alguém está supondo, mas quando o selo é rompido e a porta se abre, Apocalipse 4, então vemos por dentro e vemos exatamente o que contém. Vê você o que eu digo? E isso somente acontecerá no tempo do fim, porque é o tempo onde isso estaria se realizando. Agora vejam, aqui há um escrito que ele nos deixou, onde diz, com a segunda vinda de Cristo, revelada no anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 7, 11 do 15 ao 19, é consumado o mistério de Deus, quando o sétimo anjo tiver soado a trombeta. Ou seja, vejam vocês, quando ele esteve ali na cruz em sua primeira vinda, ele no momento lhe disse, está consumado. Ao final. E em sua segunda vinda, vejam que Apocalipse 11, uma parte diz quando acabar o seu testemunho. Ao final. Aí poderá dizer, está consumado. Ninguém podia tocar em Moisés, diz o irmão Branham. Também ninguém podia tocar Jesus. Ia no meio, passava no meio, mas vejam, por isso ele dizia, todo o tempo estava com vocês no templo e agora vem com paus e coisas aqui me buscar. Covardes, porque quando ele estava ali, não se atreviam a meter a mão. Volto a ler. Com a segunda vinda de Cristo, revelada no anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 7, 11 do 15 ao 19, é consumado o mistério de Deus, quando o sétimo anjo tiver soado a trombeta. Agora continua dizendo aqui, a fórmula da divindade continua dizendo, o mistério de Deus na primeira vinda de Cristo e o mistério de Deus na segunda vinda de Cristo. Esses são os 2 maiores mistérios de Deus. A vinda do Senhor tem 2 partes. A primeira vinda e a segunda vinda. Igual que a redenção. A redenção tem 2 partes. A parte espiritual e a parte física. Portanto, para o último dia, a
redenção do corpo, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, é a redenção física, onde seremos colocados fisicamente na vida eterna com corpos eternos e glorificados. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, ali nos fala desse mistério de Deus e diz que o mistério de Deus diz que é fé. Vejam como ele diz aí. Na página 34 dessa mensagem, nos diz, nos falando de Apocalipse 10, diz, veja, agora, essa é a pergunta. Aqui é onde eu queria chegar. Em Apocalipse 10, chegaremos aí, em alguns minutos, em outra escritura. Ele diz, nos dias da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus deveria ser consumado. Aqui está a pergunta. Se você continua nessa linha, nessa hora, será consumado? E será cumprido? Encontrarei a fé? Será cumprido Malaquias capítulo 4 neste tempo? Restaurará a fé dos filhos de outra vez a fé dos pais, a original, a palavra? E ele escreve aí à esquerda, o mistério de Deus é igual fé. Agora vejam, há um lugar aqui, vamos ver, onde vimos nesses dias o da aclamação e ele nos diz numa mensagem que agora essa aclamação é e foi cumprida no reverendo William Branham. Mas vejam, nessa mensagem, a esposa despertada recebendo o esposo, ele diz, quando Deus promete algo para fazer a favor do povo, sempre terá um instrumento através do qual o vai realizar. Nessa escritura das 10 virgens, encontramos que estamos vivendo ao final dessa parábola. Já o clamor da meia-noite o escutaram e se refere ao precursor. Mas veja o que diz. E se é necessário outro, ou seja, outro clamor, se fará outro clamor, será feito outro clamor. Agora vejam. Mas o clamor da meia-noite, assim como no tempo de João Batista, no qual estava o Espírito Santo falando ao povo e preparando para a vinda do Messias, foi feito ali esse chamado. Se escutou essa voz clamando no deserto, e um grupo foi preparado para receber o Messias. Agora vejam como na mensagem do rapto ele disse que as 3 coisas ele as faz por profeta. E que ele tinha deixado as 2 mais importantes para este tempo. Voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas vejam vocês, está o clamor também. Porque ele em sua vinda faz as 3 coisas agora. Recordem que a primeira etapa e segunda etapa se cumpriu no reverendo William Branham. E vejam vocês que ele também mostrou o que era a terceira etapa, que é a palavra falada, e é o eu sou quem esteve na primeira etapa, é o eu sou na segunda etapa, e é o eu sou na terceira etapa. E ele disse que ia estar nas 3 etapas, esse eu sou, ou seja, William, que é o eu sou, ia estar na primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Parágrafo 829. Vamos ver aí. Porque ele nos deixou esse escrito, um escrito. Agora aí como que estamos em algo. Vamos ver.
si es esa o se é essa ou está por aquí cerca. está por aqui perto. La 879. A 879. Aí nos habla de Aí nos esa fala señal eterna. desse sinal eterno. Agora aí esteve en el tiempo no tempo del apóstol Pablo, do apóstolo Paulo, quando ele estuvo persiguiendo quando ele esteve perseguindo a los seguidores de os Jesús. seguidores de Le Jesus, apareceu o eu sou. Pero el yo soy Mas o eu sou tenía nombre, tinha nome, y ese nombre e esse nome él lo pronunció. ele o Yo pronunciou, soy disse: Jesús. Eu sou Jesus. Ya no era Já não era la columna de fuego a hablando a coluna Moisés de diciendo, fogo falando a "Yo Moisés, soy, me dizendo: Eu envió sou, a me vosotros". enviou a vós. Así diréis a los hijos de Assim Israel direis cuando aos pregunten, filhos de Israel quando perguntarem: ¿quién te envió? Quem te enviou? Yo soy Y. Eu sou YHWH. Pero vean ustedes Mas que vejam vocês que ese yo soy, esse eu sou, cuando se hizo carne, quando se fez carne, conocimos por el o nombre conhecemos de pelo Jesús. nome de Jesus. Porque Dios Porque Deus, vejam vocês lo aí, hizo Señor. o fez Senhor e Cristo. Ahora, para la segunda venida del Agora, Señor, para a segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham disse na página 134 que esse Espírito Santo que esteve no meio da igreja e que está em nosso meio agora mesmo, esse Espírito Santo esteve operando por meio dos mensageiros. E no tempo do irmão Branham o vemos atuando, e ele disse: esse Espírito Santo que temos quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então le coronaremos, o coroaremos, lo o reconoceremos reconheceremos como Rei de Reis, como y Señor Rei de dos Señores. Reis e Senhor dos Senhores. Agora, um espírito não pode ser coroado, Hacerse carne. tem que se fazer carne. E ao estar em carne, E ao estar em pues tiene que carne, tener un nombre. pois tem que ter um nome. Disso estivemos falando ontem à noite. Vamos ver dali o que podemos tirar para poder, se Deus nos permite, esse áudio. Foram quantos minutos? Como meia hora ou... Mas falamos de tudo um pouco aí. E estivemos falando disso, do eu sou em carne, do nome, como é que Deus inspira e também, em algumas ocasiões, e também Ele mesmo coloca, vai colocar por nome, tal. Quanto? 10. Para mim foi uma eternidade aí. Como que foi muito condensado esses 10. Agora, vejam aqui ele nessa, somente vou ler o escrito. Diz o nome William estaria em todas as etapas do quarto Elias e o quinto Elias para a terceira etapa da carpa. É o eu sou manifestado aí no meio do povo, cumprindo a visão da carpa. E por isso é que houve essa mudança desse tempo para cá, e como esse nome esteve no meio do povo. Agora, aí onde ele diz, o teu nome está sobre a montanha. E ele diz, Branham, Marion, mas Branham não é nome, Marion também não. Mas vejam, quando ele coloca aí os picos e as letras, e coloca as 3 etapas, que são esses picos grandes, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. E aí ele relata tudo isso. Agora ele diz aí o nome, também aí na 102 à esquerda para cima o nome William. E primeira, segunda e a terceira etapa. Agora é esse eu sou, Will I am. O eu sou.
Ahora ese yo soy Agora esse eu sou tiene un nombre. tem um nome. Ahora miren, Agora vejam, hay un lugar há um lugar aquí que nos dice aqui que nos diz, vamos a ver aquí, vamos ver aqui, en el mensaje, na mensagem, la voz de Dios a través de su a ángel voz de nos Deus dice através una do seu parte anjo nos aquí. diz uma parte aqui. E agora para o último dia tem que aparecer esse anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da igreja. E Deus estará operando, atuando. E Deus estará falando por meio desse anjo. Deus, por meio do seu Espírito, falando por meio desse anjo, que vai estar no meio da igreja. E esse vai ser o anjo mensageiro para essa era de pedra angular e para a dispensação do reino. Nesse anjo, Deus vai colocar, Cristo vai colocar o nome de Deus, nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Uma pessoa negar que isso vai ser assim é negar a Bíblia. Se não entende, leia, creia. E o que não entende agora entenderá depois. Pois será paralelo ao que foi a vinda do anjo do pacto em carne humana, 2000 anos atrás, em um corpo de carne chamado Jesus, ou Yeshua, como desejarem chamar. E agora Cristo vai operar paralelamente ao que aconteceu 2000 anos atrás. Será paralelo ao que aconteceu em Jesus, o qual dizia, eu vim em nome do meu Pai. Este anjo virá no nome do Senhor Jesus Cristo, e virá no nome do Pai, e virá também no nome da cidade celestial. Agora vejo esse mistério tão grande. Deus o esteve dando a conhecer. E vejo na mensagem palavra de saudação aos pastores, 2009, aí nos disse, tudo isso vai estar escrito no vencedor. E quando lemos isso, aparentemente são três coisas: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome novo do Senhor. Mas as três são uma. O nome eterno de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor é o mesmo. É o mesmo que foi dado a Moisés no capítulo 3, versículo 13 ao 15 ou 13 ao 16 de Êxodo. Como o vencedor vai entender quando lhe for dado? Isso deixamos que seja Ele quem resolva isso, que resolva com Deus, que verifique com Deus como é que nele estará esse nome de Deus da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor. Tudo será simples, porque será Deus quem o fará. Ao vencedor o que corresponderá será reconhecer quando Deus lhe mostrar. Eu reconheci já. Reconhecer que isso é assim. E reconhecer que Deus o fez nessa forma. E reconhecer o mistério. Porque aí está. Aí está a chave. Imagine se está a chave aí ou não. Que disse quando estava mostrando a visão da carpa, disse, o anjo disse, tu recordas o nome que buscavas? E não há nome maior do que o nome novo do Senhor. O nome da cidade do meu Deus. Agora vejam. Ele depois disse, isso terei que guardá-lo comigo. Não direi. Agora, continua dizendo aqui,
Na mensagem, a fórmula da divindade continua um pouquinho mais adiante, diz, portanto, temos que estar na expectativa, porque com essa revelação, o mistério de Deus será consumado. Em Apocalipse capítulo 10, quando desce o anjo forte do céu, com o livrinho aberto em sua mão, o qual é Cristo, ele vem com o título de propriedade. Para esse tempo é que o mistério de Deus é consumado e dado a conhecer aos escolhidos de Deus do último dia. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz na página 29, diz, é como isso, por exemplo, comparemos com os 7 selos. Deus usou Martinho Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou John Wesley para tirar aqueles outros. E através de tudo isso, ele estava revelando neles cada era da igreja. E desenhou uma estrela de Davi à direita. Vimos tudo isso ao estudar a Bíblia. Mas agora nos últimos dias, a razão de ser isto, uma coisa tão tremenda, da qual ele falou e mostrou esses 7 trovões, e até pela revista Life em inglês, saiu a fotografia da nuvem e a luz em forma de um círculo, o qual não puderam explicar e ainda não explicam. Aí ele escreve o anjo sétimo na nuvem de anjos. Esse seria o 8º, porque contando o irmão Branham, diz o 7º, me pareceu muito diferente dos demais. Tinha um peito assim robusto e suas asas pontiagudas, o descreve. Diz, esse era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos, os outros anjos foram importantes, claro, para mim, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Diz, mas ele me disse que fosse lá e esperasse estes mistérios que me seriam revelados. Isso aconteceu vários meses antes de que ocorresse, como o vimos cumprido. Aconteceu exatamente como ele disse que seria. E notaram isto? Na fotografia da nuvem, se vê o anjo do lado direito, quando vem descendo e tomando sua forma, com suas asas estendidas e sua cabeça virada para o lado. Aí se vê perfeitamente na fotografia. E isso se falou aqui vários meses antes de que acontecesse. Agora, ele vê com seu rosto virado e, em que ocasião vimos Elias virado, ele virou sua cabeça e olhou e viu crateras e fumaça sobre a terra da América. Esse é o ministério de Elias. Esse é o anjo. Agora vejam aí, ele esteve aí olhando, juízo divino. Agora, e isso se falou aqui vários meses antes de que acontecesse, e nos disse que reuniria o corpo de crentes para revelar e trazer a um ponto final todas as cordas que deixaram soltas. Aqui em cima, na margem dessa mensagem, dessa página 29, ele escreve: cada era foi revelada em seu anjo de cada era. WMB, ou seja, William Marion Branham, no oeste, em Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América. E em cima escreve o anjo de Jesus, esperando a que se complete a igreja e Cristo saia do trono de intercessão e lhe dê o título de propriedade, o livro dos 7 selos, Apocalipse 10, do 1 ao 11, e 11, do 1 ao 14. Agora, tinha que estar esse ministério, esse instrumento na terra, esperando a que se completasse o número dos escolhidos, para que esse anjo forte tomasse o livro e entregasse. Tinha que estar onde? Na terra.
Volto a ler. Cada era foi revelada em seu anjo de cada era. WMB, William Marion Branham no Oeste, em Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América, esperando a que se complete a igreja e Cristo saia do trono de intercessão e lhe deu o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11, do 1 ao 14. Se ele desceu e entregou o livro a uma pessoa, como vai levar de volta outra vez? Tem que ficar na terra e tem que ser levado por um ser humano, não por animais, bois. Não pode estar carregado em ombros denominacionais. Carros denominacionais, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Página 85, vejam. Não pode. Nenhuma denominação carregar o título de propriedade. Nem nenhuma pessoa que tenha essa inclinação à organização. E esses são animais. Tem que ser seres humanos escolhidos de Deus. Agora continua dizendo aqui. Portanto, conhecendo o mistério da fórmula da divindade, já estamos avançados e sendo preparados para receber o que falta da parte de Deus, para receber a revelação do mistério de Deus que será consumado neste tempo final, na segunda vinda de Cristo, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fórmula tem uma mensagem que ele intitulou A Fórmula da Segunda Vinda. E ele aí, no título em cima, coloca a fórmula, escreve M2 mais E5 é igual a J2. E depois diz, para simplificá-lo, pois escreve M2 mais E5 é igual à segunda vinda do Senhor. Ou a segunda vinda de Cristo, ele escreve aí. Agora vejam na página 88, no parágrafo 753, aí nos diz: os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. E em cima ele escreve: os 7 trovões mostram como se preparar para a fé de translação, de rapto. Os 7 trovões mostram como se preparar para a fé de translação, de rapto. Em cima ele escreve, ou seja, que essa é a preparação que traz os 7 trovões, que pela boca desse anjo forte é dado a conhecer a sua igreja. Vejam na mensagem que lemos uma pequena porção, alguns minutos, a voz de Deus através do seu anjo nos diz: o véu de carne é ungido com o Espírito Santo, com o anjo do pacto morando nele. E no anjo do pacto, pois, está Deus. É o mistério de Deus o Pai e de Cristo. O Cristo, o anjo do pacto, onde está Deus, e depois em um corpo de carne, onde habita, o qual vem a ser um templo humano. Pois todos os seres humanos são templos humanos. Os crentes são templos humanos, onde mora Deus. No livro de citações, na página 107, agora já estamos vendo agora esse mistério de Deus nos escolhidos, nos seres humanos, em nós. Página 107,
Parágrafo 927 diz: Deus expressado em Jesus Cristo, o qual foi tanto Pai como Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporalmente. Agora, a completa plenitude da divindade corporal em sua igreja, a supremacia. Aí à direita desenha uma estrela de Davi. Tudo o que era Deus foi despejado, derramado na igreja. Foi derramado na igreja. Os crentes. Não as denominações. Não os bodes. Agora recordem que nem todos os das denominações estão errados, porque há um grupo grande que entra, são as virgens fátuas, são virgens, e desse grupo, que são escritos no livro da vida, sim podem ser apagados. Agora foi porque ou não tiveram tempo de escutar a mensagem, ou foram enganados pelos líderes. Isso está no livro dos selos, quando ele fala desse propósito do sétimo selo. Página 481 do livro dos selos diz: agora encontramos que estes foram os três propósitos na abertura do sexto selo, ou seja, do sexto selo. Primeiro, diz os três propósitos do sexto selo, depois que fala do propósito do sétimo selo, que é um mistério triplo. Agora está falando do sexto selo. Os três propósitos da abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas pelo pecado de incredulidade, por ter rejeitado a mensagem. E isto foi feito, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isso culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas. E lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. E escreve Teofania em cima. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja. Porque, recorde, a terceira etapa é para os perdidos, para a igreja, que é as virgens fátuas e a noiva. São pessoas puras e boas, que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade, no entanto são sinceros de coração, e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados. Vê? Deus conhece o quê? O coração. Agora veja aqui onde lemos embaixo, ele escreve: a plenitude da divindade é igual, Pai, Filho e Espírito Santo. E em cima, 3 linhas, escreve Pai, Filho e Espírito Santo. E depois da segunda linha ele escreve a plenitude de Deus em Cristo Jesus. E outra linha, a plenitude de Deus em sua igreja. E à esquerda, em todo esse parágrafo, no comprimento, como quando fazia na escola, na aula de carpintaria, e estava um parágrafo, ele dizia, vou desenhar um móvel, mas não comece a desenhar bem grande, porque as portas vão ficar fora do papel. Desenhe pequeno, porque o que eu vou dizer é um tamanho que tem portas e gavetas, pois então a pessoa já tem que saber que tem que entrar aí um móvel com portas e gavetas. Aqui eu vou dizer que desenhe uma pirâmide às eras e cobre esse tamanho do parágrafo,
Ou seja, aqui tem que colocar a pirâmide, começando o parágrafo, e as eras que terminam a parte de baixo, e aí escreve, na parte ao final, átrio, porque estende a partezinha aí da parte de baixo e coloca átrio, depois divide as eras, e escreve lugar santo, e depois na pedra angular escreve lugar santíssimo. E do lado do átrio, à esquerda ele escreve corpo, em cima do lugar santo, para cima escreve espírito, e na pedra angular escreve alma. Aí já tem gravado o desenho que está aqui. Agora vejam como por boca se fala, se escuta, se crê, se escreve. Tudo é um processo. Agora, vejam, continua dizendo. A voz de Deus através do seu anjo. E agora, como virá? Onde virá e como virá o Senhor em sua segunda vinda no último dia? Esse é o mistério contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, que causa silêncio no céu, como por meia hora. Quando é aberto no céu, os anjos que não sabiam, não conheciam esse mistério, pois o próprio Cristo disse que ninguém, nem os anjos do céu, conhecem quando será o dia e a hora. Isso se refere à vinda do Senhor no último dia, tempo final. No livro de citações há um extrato da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 106, no parágrafo 923, e aqui da mensagem é a página 14, aqui nos diz, agora, vamos ler no livro de citações, diz, sobre isso quero falar à igreja nessa manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo, e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está sendo feito. Então Deus tem tudo isso em si, e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. Aqui no folheto ele escreve em cima desse parágrafo a meia hora de silêncio. E à esquerda para cima ele escreve o mistério. E os 7 trovões trovejaram e a João foi proibido escrevê-lo. A vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda ele não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não dê a conhecer seguro. Ele o mostrou, revelou em cada tipo que encontramos na Bíblia. Por isso a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito, que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nesses últimos dias, Ele revelou e o mostrou. Aí em cima, nesse parágrafo 923, escreve: silêncio meia hora. A vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá, não estava revelado. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Embaixo. Aqui nesse folheto, ou seja, na mensagem ele escreve: a vinda do Senhor, o sétimo selo, à esquerda para cima. O que é a vinda do Senhor? O sétimo selo. O que é o sétimo selo? Pois a vinda do Senhor.
Agora continua dizendo. E agora, assim como Deus fala no antigo pacto do seu anjo, e depois mostra que virá seu anjo no qual está Deus, e virá o seu templo humano para o último dia. Assim como o anjo que esteve no meio do povo hebreu, falando através dos profetas, usando véus de carne, templos humanos temporários, até que chegasse seu templo que ele criaria, no qual cumpririam todas as profecias correspondentes à primeira vinda do Senhor. Na página 78 deste livro de citações, parágrafo 669, nos diz: isso é exatamente as mesmas bases que eles rejeitaram Jesus. Eles estavam tão envolvidos em suas denominações, e santos sacerdotes, e santos edifícios, e santas igrejas, e santos templos, que eles falharam em ver Deus em seu templo humano. Tu, sendo homem, te fazes Deus. Vê? Eles estavam tão envolvidos que Datã, e eles estavam bem, sempre foi dessa maneira. Eles falharam em ver Jesus em seu templo, Deus manifestado em carne. E desenha uma pedra angular e as eras à direita. E em cima ele escreve: Deus em seu templo humano. Agora vejam. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 34, aí nos diz: Paulo ouviu depois que tinha morrido. Depois de ter sido sepultado, ressuscitado e expressado na coluna de fogo, a qual guiou os israelitas. Paulo, sendo judeu, nunca teria chamado aquilo Senhor, a menos que ele tivesse reconhecido como mesmo ontem, hoje e eternamente. O chamou Senhor porque o reconheceu. Ele disse, em outras palavras: Paulo, eu sou o mesmo Deus que fui ontem, e agora aqui estou na mesma luz, a coluna de fogo. E escreve à direita o pilar de fogo, que conversou com Moisés na sarça ardendo. Era o mesmo. E agora estava ali, novamente nessa luz. Com razão, depois no livro dos Hebreus, Paulo podia separar a lei e a graça. Porque ele se encontrou com a mesma coluna de fogo e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora aqui está hoje, da mesma maneira, a mesma coluna de fogo se expressando e vindicando-se igual. Está revelando o mistério de Deus escondido desde a fundação do mundo. Vem? E ele escreve aí o mistério de Deus. E escreve à direita para baixo, em duas linhas: sua igreja é Cristo revelado. O pilar de fogo, revelando o mistério de Deus. Quem revela o mistério de Deus? O pilar de fogo. Não é o pilar de fogo que o reverendo William Branham viu na visão da carpa? Falando a outro? Dando a conhecer o mistério do sétimo selo. E na frente também escreve: a coluna de fogo está revelando o mistério de Deus. Agora continua dizendo: e todos estaremos escutando a voz de Deus através do seu anjo. Todos estaremos escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, voz de arcanjo, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. As três coisas. Arcanjo, pois, é anjo maior, anjo mensageiro dispensacional. Na página 54 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, veja, nos diz aí: agora você bem pode ver a mensagem do tempo do fim. E o porquê foi rejeitada. Podem ver?
não é nenhuma denominação, somente a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Não é nenhuma denominação, somente a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Vejam, é Deus em seu corpo, Cristo em seu corpo, a noiva. Oh, irmão, foi Deus manifestado em Cristo. E o enumera do lado 1. Foi Deus manifestado em Cristo, depois escreve 2. Depois Cristo manifestado na noiva. Assim como Deus tirou a mulher do corpo de Adão, mesmo que depois ela caiu, da mesma forma tomou do corpo de Cristo. Sua carne, o qual é sua palavra, e está tirando, trazendo para fora uma noiva que não cairá, não se deixará enganar por uma denominação, credo, ou seja, que não cairá, diz não, tropeçará também, e está tirando uma noiva que não cairá pelas denominações ou credos. Não, Senhor, mas está voltando à palavra pura de Deus, sem adulterá-la, a qual está sendo manifestada. E escreve à direita, a noiva não cairá. Oh, que segurança! E você diz, então eu não cairei. Eu não caí, porque eu sou parte dessa noiva. E escreve à esquerda para cima, o corpo é a palavra. Agora continua dizendo, a voz de Deus através do seu anjo e a trombeta de Deus, ou voz de Deus, a mensagem de Deus para o último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, onde estão as bênçãos para a ressurreição e transformação, para receber a fé para ser transformados para os crentes em Cristo, e bênçãos para o povo hebreu. Agora vejam nessa mensagem, onde está o Deus de Elias? Aí ele nos mostra e nos diz, e a culminação grande da manifestação do Deus de Elias será numa carpa catedral gigante, uma tenda catedral gigante que está prometido que vai aparecer. Aí será a parte culminante do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí será onde o povo hebreu, que esteve buscando o Deus de Elias e se pergunta, onde está o Deus de Elias? E os cristãos também se perguntam, onde está o Deus de Elias? O verão manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor. Tão simples assim. Por isso sempre dizia, tão simples assim, é que vai ser tão simples, tão singelo. E isso cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas à igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu, com relação à manifestação de Deus no último dia, onde estarão os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus sendo manifestados pelo Espírito Santo. E certamente haverá um homem, pois se certamente, ou seja, por lógica, a pessoa imagina, vamos à varanda outra vez. E ele diria, por supuesto, certamente, tem que ter um homem aí. Belisque a consciência, diz o irmão Branham numa ocasião. Certamente haverá um homem, um mensageiro que Deus estará usando, através do qual o Espírito Santo estará operando esses ministérios. Vejam na mensagem de hoje, tem uma parte aí muito interessante, muito importante. Ele diz na página 13, ele diz, lendo da página 156 dos selos, diz, ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E diz o irmão William, não diz que vem no corpo glorificado de Jesus Cristo, mas que vem encarnado em um homem. Portanto, não pode vir um corpo glorificado para cumprir essa promessa. Tem que ser um corpo humano, um véu de carne humana, onde o Espírito Santo se encarnaria, se faria carne. Vem o simples, que é tudo. Com razão ele disse, que simples.
e continua dizendo aqui, para os crentes será algo simples. Para quê? Para quê? Para os crentes. Será algo sencillo. Será algo simples, porque tem percepção profética e podem compreender os mistérios do Deus Criador dos céus e da terra. O mistério de Deus é entendido porque eles vêm de Deus, do seu Pai. E quem não entende seu Pai? Para os crentes será algo simples. O crerão e depois entenderão. Essa é a chave. Creia de todo o coração. E depois Deus fará o resto. Por que crerão? Porque lerão na palavra de Deus e nas mensagens do precursor. Que isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Eles estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Os incrédulos continuarão sendo incrédulos. Isso não há quem os mude. Esse é o piolho. Continuam sendo incrédulos e continuarão sendo incrédulos, não há forma. Um incrédulo é um incrédulo. Não crê na palavra de Deus. Não crê no programa de Deus quando eles diziam. Temos Moisés e os profetas. Não crê em nada. Se os pais deles eram quem os tinham enterrado, tinham matado. Não eram crentes nada. Como dizem, da boca para fora. E aí estava a palavra vivificada, andante, no meio deles, vivificada essa palavra. Um incrédulo é um incrédulo, não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus, mas os crentes sim creem. E quando vem o Deus de Elias operando e trazendo a palavra, eles dizem, isso é o que eu estava esperando. Por que estava esperando isso? Porque isso é o que foi prometido. Não vamos esperar uma coisa que não foi prometida. Os que esperam uma coisa que não foi prometida se confundem em muitas bobagens e nunca chegam a nada. Nunca chegam a conhecer o Deus de Elias. Nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Temos que estar bem fundamentados. Temos que ter nossa base na palavra de Deus. O que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Daí não podemos sair. Quando ele dizia que veja 2 ou 3 ao final que saíam do passo, ele dizia, voltem ao passo. É Elias em sua quinta manifestação dizendo à noiva, mantenha o passo, não virem para trás e olhar uma era passada, mantenha o passo. E outra vez, caíam em nocaute, ou seja, do passo. Esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece teres a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Assim disse Jesus estando aqui na terra. Portanto, os que esquadrinham a Escritura poderão ver que essas coisas que são prometidas para este tempo final. Agora, continuando aqui onde paramos, da mensagem, a voz de Deus através do seu anjo diz para a restauração do reino de Davi, que é a única solução para obter Israel a paz permanente e, consequentemente, a felicidade. Não há outra promessa divina para Israel receber a paz permanente. É no reino do Messias. E não há outra forma. Deus não pode mudar o que Ele prometeu. Esse é o Deus, Criador dos céus e da terra. É o mistério, seu mistério sendo revelado, tanto para a igreja noiva como para o povo hebreu, o qual neste tempo o verá. Verá o mistério de Deus sendo aberto e dirá, como disse a igreja noiva, este é quem nós estamos esperando. O que fazes lá? Venha para cá. Este é quem nós desejávamos, porque com a vinda do Messias eles sabem que está o estabelecimento do reino perto, e a paz e a felicidade para o povo hebreu, para o mundo inteiro, será em breve uma realidade, e seria uma realidade com a chegada do ungido. O mistério de Deus. Foi para mim um privilégio grande poder estar nessa ocasião dando o testemunho e dando este ensinamento do mistério de Deus, do qual agora, nessa ocasião, vamos estar vendo essa mensagem que nos foi pregada pelo Dr. William Soto,
sobre este tema. E essa mensagem, este tema abrange tudo, porque conhecendo o mistério de Deus, conhecemos tudo. E do que vimos, o maior desse mistério de Deus é a sua primeira e segunda vinda. É o mistério maior, o qual é sua vinda, que é em duas partes. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco, neste tema, o mistério de Deus, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.